Então é esse o conceito de igreja, é uma assembleia de homens, no caso do cristianismo. Nós vamos chegar lá, Paulo vai escrever aos Gálatas sobre isso, não somente homens, de todas as pessoas que comungam dessa fé. Qual é a fé? Que somos iguais, que não há distinção entre homem, mulher, rico, pobre, livre ou escravo. Todos têm direito de participar da eclésia, da igreja, e expor livremente as suas ideias. Então isso que é o conceito que está trazendo aqui. E Paulo está vendo que ele vai. Hoje em dia a gente fala isso, a gente fala, bom, isso é tranquilo. Nós temos que remeter a nossa mente para 1930 anos atrás, aproximadamente, quando Paulo está escrevendo isso, e pensar o que era viver num regime onde César era Cúrios, era senhor absoluto da vida e da morte. E Paulo está falando, você não é diferente de César. Você, diante de Deus, é igual a César. César não sabe disso, mas nós já sabemos. Essa é a fé de Cristo. A fé de que não existe um grupo de levitas que tem acesso restrito à lei e aos escritos, mas todos somos igualmente dotados de potencialidade de interpretar o negócio e expor isso em assembleia. Não é uma fé individual, é uma fé coletivizada, porque eu tenho que chegar e falar, olha, eu interpretei isso. Aí ela fala, não, fora, não é bem isso daí, olha, é mesmo. E isso entra num debate público eclesiástico, em que a gente vai chegar no fim, ou falando, eu continuo concordando com você, ela fala, não concordo. Legal, mas nós sabemos que não concordamos. Não é para gerar concordância, é para gerar exposição e que isso seja o tempo todo reprocessado e a gente possa crescer nisso, porque eu debatendo a ideia com o outro, eu no mínimo vou refortalecer as minhas ideias, vou ter que fundamentar, ou vou ter que abrir mão delas. Isso é o conceito de eclésia grega. A eclésia grega não era um lugar de harmonia e de paz, era um lugar de embate profundo. Marcos, e aí você diria que, por exemplo, o modelo IBAB não é uma igreja? Não, no mundo hoje, naquela época era assim. Não, mas dentro dessa história de dizer... Ninguém pode levantar. Não, mas não pode ninguém... Não, mas Se eu pegar a palavra etimologicamente, não é igreja, aquilo não é uma assembleia. Aquilo lá é um lugar onde, a partir do ano 400, tem uma mudança disso e você tem uma exposição central e única, e o resto você vai concordar ou não discordar, mas você não expõe, não é mais assembleia. Não existe o que os gregos chamam de isonomia, ou seja, todos iguais perante a lei, igual não igual em direito, igual no direito de falar. A isonomia grega é isso, eu tenho direito de falar tanto quanto você. E falar assim, eu não concordo, eu apoio, eu desapoio, é isso. Então, as igrejas hoje não têm esse conceito. A igreja hoje mudou completamente, ela foi romanizada. E aí não é catolicizada, não existia católico, protestante. Foi romanizada no sentido, César assumiu o controle da igreja e hierarquizou a igreja, fez um edifício da igreja. Ela criou uma torre de Babel. Essa é a minha leitura absolutamente... Mas mesmo nessas assembleias, eram poucas as pessoas que debatiam, porque você precisava ter um conhecimento para fazer isso. Então as mulheres, por exemplo, não debatiam porque elas não eram consideradas pessoas, exatamente. Então as mulheres não debatiam. Os escravos também não podiam. Os escravos também as não podiam. crianças também Nem não. as crianças não, nem as servas, nem nada. Ou seja, não eram pequenas, era uma comunidade, ok, 40 mil pessoas, mas era uma comunidade restrita de pessoas que tinham conhecimento, tinham acesso a alguma coisa, que não era todo mundo. Então, quer dizer, mesmo na época, não era isso? Mesmo na época dos gregos antigos, a própria, sempre existiu uma questão hierárquica de pessoas discutindo, mas pessoas que têm mais ou menos o mesmo nível, tinham mais ou menos o mesmo conhecimento. Não, aí vamos, eu realmente estou forçando a tradução da coisa, mas imagina o seguinte, uma assembleia de 40 mil pessoas é encher uma muita gente. Apenas na época tinha 250 mil pessoas. Nós estamos falando de quinta população, porque era a população, não, eu entendi, era muita gente. O cristianismo muda porque ele fala o seguinte, não, a mulher não está de fora, o escravo não está de fora, ele chama para dentro da
assembleia, inclusive estes. Mas são comunidades na igreja, são comunidades pequenas. Apenas é muita gente, 40. Nossa Assembleia Legislativa tem 280, 300 pessoas, sei lá, e já é uma balbúrdia. Agora, quanto a quem podia falar, tem um historiador grego da época que diz o seguinte: antes da Assembleia existia um arauto. Era um cara cuja função dele na Assembleia. A Assembleia não era uma zona, era uma coisa organizadinha, tinha lá seus ritos. Um deles era o seguinte: tinha um arauto que ficava com um cetro na mão. Esse cetro só significava o seguinte: quem pegasse o cetro podia falar. E ele, no início da Assembleia, falava: quem tiver algo a falar, quiser falar e entender que é útil para a cidade, venha ao centro da Assembleia e fale. Nesse momento, qualquer um dos 40 mil, não importava se eu era um pequeno carpinteiro ou um grande latifundiário. Nesse momento que ele falava isso, qualquer um dos 40 mil tinha igual direito de se levantar e pegar o cetro. E ele se dirigia ao centro, pegava o cetro e falava. Mas ao falar, ele estava sujeito à Assembleia. E a Assembleia é a palavra dele. Se ele falasse besteira, ele era ovacionado. Sai fora, não quero te ouvir. Aí ele tinha que correr e entregar o cetro para o arauto. Mas o princípio geral é que todos tinham igual direito. Não existia assim, olha, somente os ricos, os escolarizados, os aristóios, os aristocratas podiam. Não, por isso era uma assembleia democrática. Demos é povo e kratos é poder. É o poder do povo. Certo? Então é esse sentido que eu acho que Paulo está pegando, porque a assembleia só existiu na Grécia, a eclésia, só existiu na Grécia no tempo da democracia. Quando veio a aristocracia, eles cancelaram a Assembleia. Existiam outros instrumentos de poder. A Assembleia era democrática nesse sentido da liberalidade do direito isonômico à palavra. Tá certo? Só que nós temos que fazer as restrições. Só homens que podiam ir para a guerra. No sentido de que ele tinha que ter o dinheiro para comprar o armamento dele e tinha que ter força para carregar o armamento. E enquanto ele pudesse carregar, ele estava na Assembleia. É esse o limite. No cristianismo isso muda. Todo mundo é eclésia. Né? Esse é um ponto. Gálatas é escrito então esse texto por quê? Porque Paulo ele vai aos Gálatas, prega durante X período e vai embora. Do que ele vai embora, ele começa a ouvir notícias de que outras pessoas foram lá e falaram coisas contrárias ao que Paulo estava falando. Que coisas que eles estavam falando? Tinha vários grupos de pensamento que rondavam aquela região. Mas entre os cristãos tinham dois grupos muito fortes. Um grupo é o que a gente chama de judaizante. O que esse grupo falava? Que para você se tornar cristão, antes você tinha que se tornar judeu. O que é tornar judeu? Você tem que se circuncidar, se submeter a todo o Torá, ao cumprimento de toda a lei, da moral, e a partir daí você então tinha em Cristo Jesus uma esperança. Esses eram os judaizantes. E os gnósticos, que não eram judaizantes, e que eles acreditavam que pelo conhecimento da verdade eu obtinha a salvação. O puro esforço pelo conhecimento, pela ciência, pela leitura, pela busca do conhecimento pleno das escrituras, dos textos místicos, sagrados, eu conseguiria a salvação. Paulo vai brigar contra esses dois grupos, muito mais na carta aos Gálatas contra os judaizantes e menos um pouco contra os gnósticos. Ele está discutindo contra os judaizantes que acreditavam que pela obediência você é salvo. E contra os gnósticos que pelo conhecimento você é salvo. Ele traz uma terceira vertente, que é a vertente cristã. A salvação é graça. Não é nem conhecimento que é esforço humano e nem a obediência que é esforço humano. É uma graça de Deus. Ele pega e deliberadamente se torna a gente em Jesus Cristo e salva as pessoas. Pum! Você está salvo. Pela graça foi salvo. Acabou. Não tem esforço algum, não tem deliberação alguma, não tem busca alguma, não tem obediência alguma. Ele esvazia todos esses dois conceitos, trazendo um terceiro conceito, que é o conceito que eu creio que é o cristianismo de Jesus Cristo e de Paulo, que é a graça. A graça se impõe violentamente sobre as nossas relações. Aí ele fala, bom,
Uma vez que a graça aconteceu, o que sobra com a obediência? Sobra a assembleia. Aí vem o conceito de assembleia. Por quê? Levando em conta que nós temos uma fé compartilhada, uma fé única, uma koinonia, uma comunidade, algo compartilhado, nós agora temos que discutir como que a gente vai viver, porque todos somos salvos. Nós já realizamos a salvação, quer dizer, em Cristo já temos essa salvação. Agora nós temos que saber como que a gente vai trazer a salvação para as relações com o nosso próximo. Porque, trazendo um pouco de Jesus, o reino está entre vós, disse Jesus. O reino está entre nós. Legal, isso é graça. Mas agora como que eu realizo o reino? Assembleia. Vamos para a igreja. Isso a gente falou bastante na semana passada, né? Mas Mas eu estou falando um pouquinho para ele também. não, eu digo, não, é porque a gente não chegou no finalmente, né? A nossa ideia não é chegar finalmente nem Não. É tentar discutir, simples. Ajuda aí, Moira, que a gente ficou meio empacado a semana passada, né? Ficou empacado na questão histórica, né? O Ari estava falando sobre exatamente sobre esse trazer, né? O real hoje, aí você fica pensando, tá, isso mas é o real hoje, daqui a tanto tempo, né? Pois é, daqui a tanto tempo a gente não sabe o que vai acontecer daqui a tanto tempo para poder, né, chegar lá, né? Mas, e aí você pensa, então a gente volta lá para o Velho Testamento, então tá, não pode matar, mas hoje em dia a gente já tem outros conceitos com relação a isso, não pode matar, que era lá, né? E daqui, será que daqui a 50 anos a gente vai ter novos conceitos com relação a isso? Então, mais ou menos, ficou mais ou menos isso, né? Nessa discussão de que eu acho que é um pouco, a gente não tem como saber isso, né? Porque daqui a 50 anos, né? Como é que a gente ia saber há 50 anos atrás que a gente ia ter hoje de subsídio para trabalhar, né? Daqui a 50 anos também não sabemos. Se a gente vai ver, a gente responde. Não, E esse é o conceito. eu acho que tem muito a ver com cultura mesmo, de época. Porque até os 10 mandamentos, eu acho que é visto de uma forma um pouco errada. Porque a gente falou sobre isso. fala não matarás. Mas era Deus quem fazia eles ganhar as guerras onde havia muita morte. Né? E em alguns casos Deus falava, não deixa nenhum vivo, nem criança, nem velho, nem não sei o quê. Então quer dizer, então não matarás era o quê? Era não matarás para uma tribo, né? Não matarás entre vocês. Isso já não correspondia ao inimigo. Né? E assim vai, são várias coisas, né? Não adulterarás. Né? Mas eles tinham várias mulheres. Que coisa estranha é essa? E outros. Então, quer dizer, eu acho que é mal interpretado. Por quê? Porque tudo tem que estar dentro de um contexto. A gente falou do homossexualismo, né? Então ficou meio uma discussão assim, tipo, bom, mas não está na Bíblia que não é certo, mas e aí, como é que fica esse cara? Então, vamos ao nome de Deus, né? Que a gente começou a discutir aqui. Qual é o nome de Deus? Moisés chega para Deus e fala, Senhor, eu vou lá no faraó e vou em nome de quem? Deus fala, não vai em nome de ninguém. Não, mas eu preciso de um nome, Aí ele fala lá uma palavrinha em hebraico, que eu não me lembro qual é, que o tradutor, que é um tradutor, não é o que está escrito no original, é uma tradução, traduz assim, diz que o eu sou, que sou te enviou. Quando, que a gente estava discutindo aqui, quando eu entendo que Deus é o eu sou, que sou, essas discussões do que vai acontecer daqui a 50 anos são pertinentes. Por quê? Porque se Deus é imutável, a revelação que eu tiver de Deus hoje, ela permanece para daqui a 50 anos, porque o eu sou o que sou disse para mim hoje, e ele não vai se contradizer daqui a 50 anos. Portanto, eu tenho o direito, o dever de descobrir qual é a revelação de Deus hoje para a posteridade, o infinito dos tempos. Agora eu vou com uma outra tradução. Não é eu sou o que sou, é eu vou sendo o que eu for. Coisa do gênero. Cada hora eu invento uma frase. Esse meio pesado demais pra minha cabeça. Eu não sei se é porque eu cheguei agora. Não, eu cheguei na mesma situação. Ele falou, eu vou sendo o que eu serei. Eu Isso, por aí.
à medida que a coisa for Eu sou acontecendo, o que você. vocês vão descobrir o que eu sou. Então eu tenho que falar com ela. Um código moral que acontece hoje é válido para a minha posição hoje, sociocultural, econômica, blá, blá, blá. Só que não é o absoluto da verdade. É Eu a... sinto uma anciã. Já estou num Mas, Marcos, também tem outra coisa que eu estou pensando. Antes porque quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo, já tinha povo antes, né? E já tinha muito povo antes, não só os judeus, né? Aliás, os judeus estavam sendo constituídos na vida. Quer dizer, como é que era antes? Né? Quer dizer, mas não, falei, não, tem uma história antes. cada vez é uma relação com Deus. Nós podemos pegar um exemplo emblemático das... Por que as pessoas, desculpa, mas por que as pessoas pegam os 10 mandamentos com muita força, como se fosse assim, não, Deus criou o homem, Adão, já deu os 10 mandamentos para ele e falou, é isso aqui. Né? E não é bem assim, porque tem um contexto, quer dizer, antes dos 10 mandamentos já tinha uma relação, qualquer que fosse ela, porque a gente não tem muito conhecimento, pelo menos na Bíblia não falaram sobre isso, e a gente tem os contextos que vêm depois. Né? Então eu acho que os 10 mandamentos, para aquele momento, eles estavam no deserto. Eu acho que deu para o povo, naquele contexto, o que era necessário. Existe o seguinte, vamos numa defesa e depois eu vou ser sofista agora, né? Eu vou defender e depois vou atacar a mesma ideia e vocês vão falar, qual consegue... Tem dois pensamentos sobre isso daí. Primeiro, existe uma teologia que chama teologia progressiva, ou a revelação progressiva. Ou seja, Deus foi respeitando a meninice da humanidade e aos poucos foi implementando o conhecimento com as gerações e com os profetas e tal, e foi aumentando a revelação. Então, um exemplo emblemático do que você falou é o seguinte: o pai da fé, quem é? Abraão. Abraão estava sujeito a qual lei? Nenhuma, porque a lei surge 500 anos depois. Ora, então o que acontece com Abraão? Está fora da lei, está em pecado, está morto no inferno? Não, é porque é uma revelação progressiva. Aí você vai, Moisés é superior a Abraão, porque Moisés teve a revelação da lei, Abraão não teve revelação, e depois nós temos melhores do que Moisés. Isso é uma progressividade. Existe a outra, que é o que eu vou adotar, e eu já começo a não defender, mas adotar, é o seguinte: a lei, e eu vou adotar não arbitrariamente, eu vou, Gálatas me dá subsídio para isso, a lei não é o projeto divino para o homem. A lei é um hiato. A lei é uma imposição momentânea sobre a humanidade que ela vai ser esgotada e apagada. Portanto, o que impera de verdade não é o que aconteceu de Moisés a Jesus e isso fica eternizado. O que impera é o que aconteceu antes de Moisés e depois de Jesus. Isso é o projeto. E houve um hiato, um tempo da lei, não, por um propósito, vamos dizer, que intencionalizava algo nessa relação do divino com o humano. Nós vamos chegar lá no capítulo 5, eu não vou, próximos capítulos, senão eu esgoto tudo hoje. Mas a lei é um tempo e não é uma progressividade. A lei não é melhor do que Abraão tinha. A lei é uma decadência do que Abraão tinha. Moisés era menos do que Abraão. E Jesus veio retomar o antes de Moisés. Veio colocar-nos numa posição, uma recuperação da posição que não é mais moral, é ética. Abraão não andava segundo uma lei moral, ele andava segundo uma lei ética. Então ele não era menos que Moisés. Isso. Numa leitura de uma teologia progressiva, Abraão é menos do que Moisés, porque Moisés tem mais revelação que Abraão. Nessa leitura que eu faço, Abraão é maior do que Moisés, porque ele não precisa da lei. A lei é uma decadência da relação. A lei não é uma melhoria, ela é um hiato negativo na história e que depois tem que ser apagado para recuperar a posição ética e não moral. Só um parênteses aí, você está mandando esse negócio de lei aí, porque você sabe o que é. Você lembra dos 10 Então mandamentos? você me explica algumas coisas. É uma leitura que eu estou fazendo, não é uma leitura, vamos dizer, canônica. Agora, sabe qual que é o meu grande medo? Por isso que eu me sinto uma anciã temerosa. Anciã não no sentido de sábia, mas de velha. Virar pós-modernidade e caber tudo na minha cabeça, sabe? Aí eu não tenho a lei. Que foi uma discussão assim, por exemplo,
eu acho que a abordagem até da IBAB é essa, assim, tipo, ó, você está sabendo que você está errado, você pode vir aqui, mas você está sabendo que você vai ter que se esforçar para mudar, não é isso? Eu acho que eles estão ainda estudando Mas eu acho que essa é a linha, né? Eu ouvi do próprio Ed, numa outra vez que a gente se encontrou, que a gente estava falando sobre homossexualismo, nem sei por que veio esse assunto, e tanto que a gente falou, o homossexualismo, por ele ser uma coisa que vaza para o externo, então ele é muito massacrado, né? Mas tem outras coisas que ficam no interno que ninguém vê, que tudo bem. O cara é um mentiroso, sempre mentiu, mas tá lá feliz na igreja, porque ninguém vai reclamar dele algo, uma postura diferente, né? E aí até o Ed falou assim, ele acha que ele, em toda a vivência dele, ele nunca encontrou um homossexual que tivesse feito a opção pelo homossexualismo. A pessoa se acha daquele jeito. Então é uma coisa bem complicada de querer uma mudança quando a gente não sabe exatamente quais são os fatores que levam a esse tipo de coisa. Então, Gálatas está dentro desse embate. A questão da pós-modernidade, eu vou dar a minha posição mais para frente. Gálatas, então, está nesse embate entre uma visão gnóstica, ou seja, salvação pelo conhecimento. Isso tem muito a ver com neoplatonismo, platonismo e uma série de correntes gregas que estão acontecendo, que estão ali, os gregos estão andando por ali. Ele não está em Jerusalém, ele está na Galácia, está ali onde Alexandre passou e levou todo o pensamento de Aristóteles junto com os batalhões dele. Então é isso mesmo. E está lutando contra os judaizantes, ou seja, você tem que obedecer à lei, tem que guardar o sábado, você tem que ir ao templo, você tem que fazer o sacrifício. Ele está lutando com esses dois. E ele está buscando então uma terceira via. A terceira via é: somos todos salvos pela graça e não há diferenciação na graça. A graça nos atinge a todos indiscriminadamente. Uns passam a ter fé na graça, outros não têm fé na graça. Mas em termos gerais não muda nada, porque a graça é sobre todos. Isso é uma radicalidade absoluta, porque eu quebro todas as diferenças. Passam a ter fé na graça? Eu passo a entender a graça e falo, eu acreditei nisso, que eu não preciso nem conhecer, quer dizer, não é que eu não preciso conhecer, não é pelo meu esforço de conhecimento, e não é pelo meu esforço de obediência, e não é uma outra via, não é por hereditariedade. Aí está o termo gentil, que a gente tem que entrar depois. Né? Não tem nada a ver com hereditariedade, tem a ver com graça. Isso é uma doação de vida. É Deus se movendo para o homem. Esse é um movimento do Deus que se torna gente em Jesus Cristo. Isso é o Emmanuel, Deus conosco. Isso é a própria graça. E ele então propõe essa salvação universal. Isso, aí a gente começa a ver. Eu tenho uma dúvida. Você está falando do hiato, né? Por que Deus fez isso com os homens? Por que Deus colocou o hiato? Porque esse hiato é o calo no pé do cristão, né? Paulo vai tratar isso no capítulo 5. Cenas dos próximos capítulos. Mas eu quero ler o capítulo 3, fica muito claro. Esse início do capítulo 3 fica muito claro esse embate contra os judaizantes. Ele está. Uma coisa que a gente tem tentado brigar aqui contra é o seguinte: a gente normalmente lê a Bíblia assim. Eu pego um versículo, o 2:27, o 2:20, que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e pego esse versículo como uma revelação independente da Bíblia e faz um sermão de 2 horas. Esse versículo está dentro de uma carta. Né? Nós estamos tentando ler a carta e construindo a carta. O que Paulo foi construindo? Por que ele fez capítulo por capítulo? E por que só no 5 é que ele fala desse negócio e não no 3? Por quê? Porque ele primeiro precisava minar a resistência adversária e demonstrar algo que talvez para nós fica muito fácil. Mas se a gente não entender essas passagens, a gente vai chegar lá e
vai forçar uma coisa ou tem que ficar retornando. Então eu só diria isso, que a gente ficasse com a minhoca, pode falar, ficasse com a minhoca e nos permitisse ir crescendo. Porque, ó o capítulo 3, alguém lê para... Eu estou falando muito. Não, à vontade, eu não me incomodo, só estou explicando aí como que é. 3:1, né? 3:1 até o 5. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Enfeitiçou. Não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Olha a graça. Ele está chamando a primeira coisa. Gálatas, vocês estão sendo insensatos. Quem vos enfeitiçou? Quem vos fascinou? Já não foi apresentada a graça para vocês? Nós já não falamos sobre a graça? Né? A cruz representa o ápice da graça divina. Ela começa com o nascimento de Jesus Cristo, do Deus Emanuel, Deus conosco. Isso quebra toda a estrutura de qualquer outra religião. É a única religião, então, que Deus está conosco, mas não em forma de Deus, em forma de homem. Ele é o Deus humano, e esse Deus humano morre. Isso é graça, isso é chamada graça. Tá? O 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Olha só. Aqui é claro que ele está falando o seguinte: vocês precisam obedecer. A lei é a obediência. Vocês precisam obedecer para obter a salvação ou pela fé absoluta no crucificado, na graça? Esse é o embate. O embate fica muito claro aqui. Ele não está brigando com outra coisa. E está chamando os caras de insensatos. Eu primeiro falei para vocês da graça, moçada. E quem está fazendo vocês agora sair da graça e entrar na lei? Vocês não receberam primeiro a fé e depois agora estão querendo cair na armadilha da obediência? 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? A minha está aperfeiçoar na carne. Então eu gostaria de fazer uma outra questão aqui. Nós achamos que a carne, né, e aí vai um pouco na tua resposta já, a carne é para nós a prostituição, a carne para nós é o assassinato, a carne para nós é a mentira. Paulo está dizendo que a carne é a lei. O Velho Testamento mosaico, ele está chamando de carne. Veja que ele está jogando com a lei e com o Espírito, com a graça e com a obediência. E ele fala: vocês começaram no Espírito, agora estão na carne. O que é a carne? Não é que eles estavam caindo na gandaia, é que eles estavam começando a virar obedientes. Isso ele chama de carne. Hã? Por que chama de carne? Porque a obediência é aquilo que eu vejo você fazer. E você é salva porque você não mente. Oh, que mulher santa, ela não mente. Oh, que mulher abençoada, ela não adultera. Isso é carne. Por quê? Porque você está com uma referência na lei e está em obediência à lei, cumprindo essas coisas. Mas isso não é a salvação. A salvação não é pelo que você obedece. Isso é carne. O que vem a tua salvação? Em Cristo. Então, no momento que você fala, a minha salvação é em Cristo, eu não preciso obedecer. A lei, a obediência é só um aparato exterior do corpo que te coloca numa falsa santidade. Mas isso é quebra de paradigma, né? Eles precisavam quebrar paradigmas já existentes, potentemente existentes. Pois é, eles conseguiram e a gente também não consegue hoje, né? E Jesus foi crucificado por quê? Porque ele meteu o pau nessa estrutura. E a gente não sai dela, né? Nós ainda somos insensatos. Exatamente. Nós ainda Não, estamos... essa quebra não existiu ainda, nós vivemos ainda na casa. Porque pra gente é exatamente o que ela está falando, é a coisa da aparência. Não existiu ainda a quebra. E quando a salvação não é o aparente, a salvação é fé. E vamos lá para Hebreus um pouco, eu não gosto disso, mas o que é fé? É a certeza de coisas que não se veem. Eu não vejo, eu tenho fé. Ela é arracional.
passa pelas estruturas racionais da minha existência. Ela é fé. Claro, a gente tem que tomar um cuidado com isso e trabalhar esse conceito um pouco depois. Mas a fé não é obediência. O primeiro princípio, fé não é obediência. Eu aceito a salvação por fé em Cristo Jesus, creio que a cruz é suficiente para tudo e pronto. E não preciso obedecer. Aí vem sempre a pergunta, bom, então vamos viver na bandalheira? Não. Porque resta o mandamento que sobrou. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, no momento que você usa a lente do amor com o A próximo, gente já passou desse capítulo. Cara, semana passada a gente ficou falando só de amor. Amar o Mas eu- Sérgio, amar a Isley, amar o Marcos é fácil. Agora ama o cara que... Mas eu digo assim, Mas aí, se esse lema de Coríntios, eu falei o seguinte, Coríntios ele vem crescendo até o capítulo 13. E aí ele fala, ainda que eu fale a língua dos anjos dos homens, se não tiver amor, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, ele joga tudo pro amor, porque antes, no capítulo anterior, ele falou, tudo me é lícito. O que é tudo lícito? Não existe lei, porque eu sou permitido a mim tudo, mas nem tudo edifica. Opa, eu caio no regime do amor, porque eu já não posso mais pensar que eu tenho liberdade absoluta, eu tenho que pensar que eu tenho a liberdade de amá-lo. E em amar a cada um, eu em eclésia tenho que buscar um jeito amoroso, no sentido cristão da palavra, ético, de um ágape superior. É esse o regime que está entrando aqui. Mas antes eu tenho que destruir com a lei, porque senão ele é carnal, Então, é tudo isso a aparente. gente falou. Agora, o que a gente falou também é que assim, tem pessoas amáveis, mas tem situações que você não consegue amar um cara que engravidou tua filha de 14 anos, você falou aquela hora assim. Um estuprador, um assassino. mas aí eu acho que não é amor. Aí eu acho que entra um outro negócio. Uma raiva Entra uma Não é amor mesmo. Ódio. Não, é. Todos esses adjetivos para Não, mas eu penso direcionar o assim, ilustre. que se você for parar para olhar a miséria dessa pessoa que fez todos esses determinados atos, você tem que ter primeiro uma compaixão. Porque Esther, senão mas você não compaixão consegue que amar. você está sendo agredido, eu estou na linha da Isley. Compaixão com uma pessoa que eu quero que morra. Mas é Detonou porque tua vida, acho que você vai ter compaixão. Não, porque fala pra gente orar e abençoar o nosso inimigo, né? É um esforço de viver como difícil, né? Tudo isso na teoria é lindo, mas põe isso dentro da tua casa. Não, mas você sabe que, por exemplo, voltando ao homossexual, você só não vai deixar de ver o pecado homossexual se você amar aquela pessoa. Se for um super amigão teu, você vai... Vê como Tudo amigo, bem, não tem é. problema com o homossexual, tô pensando numa coisa mais drástica. Não, então deixa eu falar o seguinte. Eu acho que são dois movimentos que a gente tem que fazer. O primeiro movimento é o movimento de entender que nós não estamos no regime da lei, nós estamos no regime da graça. E o que o regime da graça é exatamente esse. Um Deus que é totalmente diferente do mundo, totalmente santo, totalmente puro, totalmente... A gente pode pensar em alguns atributos. Ele se torna totalmente puro, totalmente insanto, totalmente gente. Isso é Jesus Cristo. É a palavra teológica equilíbrio. Paulo vai usar, se não me engano, aos Filipenses. Ele diz, Jesus se esvaziou da sua divindade. Esse esvaziar, esse movimento de que alguém totalmente diferente de mim se torna igual a mim, ou muito próximo de mim, e nisso ele me ama. Mas ele me ama e ele é morto por mim. Ele não é morto pelos romanos 2000 anos atrás. Eu colocaria Jesus na cruz do mesmo jeito. Né? E todo mundo aqui. Esse é um movimento que a gente tem que entender. O segundo movimento é, a partir de novos paradigmas, novos conceitos, é colocar isso na Assembleia para discutir. Hoje nós não estamos discutindo, a minha proposta aqui não é discutir o aborto, nem o homossexualismo, nem o cara que estuprou a minha filha de 13 anos e engravidou. Não, é criar o ambiente onde isso possa ser discutido sem que nenhum paradigma legal da moral do Velho Testamento se tome poder aqui. Ou seja, imaginar que um espírito eclesiástico seja formado, que nós nos permitamos
pensando nessas coisas da graça, tecer uma conduta aceitável que a gente possa chegar ao fim e falar, tá, vamos pensar, é isso, senão fica, de novo, a gente cria normas e regras. Olha, o homossexual a gente tem que tratar segundo esse padrão. O adúltero, não é isso. Isso é uma discussão e que nós temos que, é um movimento. Então, a minha proposta ao ler Gálatas é uma proposta de propor para vocês criar uma eclésia mesmo e jogar fora esse entulho da lei e tentar pensar o seguinte, nós não temos mais nada a não ser a graça. Como que a gente estabelece as nossas relações. Marcos, até na semana passada eu falei que para mim Romanos 13, 14, ele vai super nessa linha assim de o que é certo e o que é errado depende do seu momento, o histórico, cultural e relacional, né? Ele vai falando assim, ó, tudo depende de quem está perto de você, com quem que você está vivendo. Para mim, todos os assuntos, a Bíblia, embora a gente esteja falando da graça, é importante que a gente perceba no fluir das discussões o seguinte, o ambiente da graça que nos coloca iguais, quando eu falo iguais é o seguinte, Marcos não é o portador da verdade, eu estou dando a minha interpretação da coisa, depois tem gente falando, não aceito, eu acho que tem que ser assim. E se eu acredito que eu sou igual ao Silvio, ele vai falar, não concordo, eu vou ter que falar. Mas eu me obrigo a ouvir o não concordo dele e ouvir a posição dele. Agora, se eu sou hierarquizado, eu falo, você está indo para o inferno, isso é heresia. Então eu ponho medo nele. Então, criar esse medo. Agora, a graça me obriga a olhar várias coisas. Uma coisa é o amor, outra coisa é a justiça. Outra coisa são vários elementos que têm que ser colocados em discussão em paralelo dentro da nossa existência, que nos permitam tecer, sempre pensando o seguinte, a graça é o fundamento, o amor de Deus é o fundamento. Sobre essas coisas eu vou erguer outras coisas, um edifício vai ser erguido. Aí volta a Coríntios, existe a sementeira e existe o edifício. A sementeira é graça, mas o edifício tem que ser construído. E Paulo aqui está construindo um edifício. E o edifício não pode ser maculado por essa presença carnal da lei. A lei é a carne. A lei é que nos coloca nessa posição de medir a santidade ou não, a salvação ou não, pelo que ela faz, segundo um parâmetro pré-estabelecido de certo e errado. Se a lei foi para o buraco, esse parâmetro foi para o buraco. E eu preciso rediscutir esse parâmetro, baseado na graça. Lê mais um versículo. Lê mais dois. 4. Será que sofreram tantas coisas em vão? Se de fato foi em vão? Aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, faz isso pela prática da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Então está aqui, eu acho que isso daqui termina essa ideia de trânsito que a gente está falando. Nós temos que abandonar a ideia de que nós temos um parâmetro legal, moral, como referência das nossas relações. Não são os 10 mandamentos que estabelecem o certo e errado na nossa existência. O que estabelece o certo e errado na nossa existência é a graça. E toda a implicação da graça que traz para nós. Há um vazio efetivo de certo e errado numa igreja talvez pós-moderna, que chega e fala o seguinte, eu confio apenas na graça em Jesus Cristo. E a lei passou. Eu não preciso mais me regular por esse código exterior para mim. Agora o código está interior à eclésia, está no debate eclesiástico que se fundamenta nesse amor eterno de Deus. E isso, para mim, levou não somente Jesus à cruz, como levou os primeiros discípulos à morte, porque eles destroem todo o edifício de poder religioso e sagrado. O sagrado agora já não é feito por um corpo levítico. O sagrado agora é feito por um corpo de koinonia, um grupo de pessoas que querem discutir, baseado na graça, como viver
em harmonia, como viver bem. É outra discussão. E, portanto, não existe ninguém que tenha uma revelação superior. A revelação está na eclésia, está no debate, está nas diferenças, está nos embates, está nas oposições, está nas composições. Então, por quê? Porque eu não tenho uma lei que regulamenta o certo e errado. Eu não posso dizer para você, não matarás, sem que você pergunte, mas o que é matar? Em que situação? Em que situação? Agora, E baseado sempre também não é um debate que se faz ao léu, é um debate baseado na cruz. Ela tem que partir do fundamento, a pedra fundamental nossa como cristão é a cruz. Um Deus que se faz homem, como um homem que se esvazia, como um homem se entrega na cruz e morre. Essa é a graça. Bom, se ele fez isso, se houve injustiça nisso, como eu resolvo a situação? É um pesadelo, mas isso é uma É a miséria. aplicação da justiça, né? O que é justiça? Não é dar comida para quem tem fome, é dar mais comida para quem tem mais fome, né? Então até a aplicação da justiça tem todos esses meandros, né? De você não fazer uma justiça cega, porque também não é de Deus isso, né? E aí todas as vezes que Paulo fala coisas que parecem ser lei, na realidade a gente pode dizer que é uma interpretação da época e contexto dele. Por exemplo, condenação ao homossexualismo, o que mais? Deixa eu falar uma coisa sobre o homossexualismo. Nós temos, o Caio Fábio fala uma coisa muito engraçada, mas é isso mesmo. Nós temos um problema com o pênis. Nós ficamos o tempo todo olhando para o pênis e falando aonde que ele vai entrar. Gente, se a nossa fé se baseia nesse pequeno órgão masculino, não tem o que nada. Então, outro dia eu estava falando com as pessoas, o que é pior? Eu condenar a prostituição ou eu excluir da igreja a prostituta? No meu ponto de vista, a exclusão da prostituta do meio da igreja, ela é mais tirânica e menos cristã do que eu dizer, não concordo com a prostituição. Então eu prefiro, entre aspas, a convivência com uma prostituta, com todos os problemas da prostituição dela, do que uma falsidade, uma hipocrisia de excluí-la em nome da minha própria santidade. Porque o movimento de Jesus é o seguinte, aonde que é a casa do pecador? Eu vou lá almoçar. Ele se intermete, ele se interpõe, ele se coloca no meio desse problema e ele não pergunta se a mulher é prostituta e nem se o cara é homossexual, não. Ele fala, estou comendo. Por isso ele foi condenado. Os caras chegaram e falaram, você come com os pecadores? E as parábolas dele é exatamente contra isso. Porque ele come com os pecadores. E não tem problema com sexo. Desde Freud, eu acho que não tem problema com sexo. Sexo não tem mínima diferença com sonegação de imposto. Por que o nosso exemplo não é esse? E aí fica, opa, aí a gente começa a gaguejar, né? Sonegação de imposto. Vamos mudar de assunto. Você pegou um Nós até discutimos um pouco sobre a prostituição quinta-feira passada, e a questão da prostituição é um negócio então que é mais amplo ainda, né? Porque a prostituição existe porque existe procura. Então, se você vai excluir a prostituta, você vai excluir a prostituta e todo o restante. E possivelmente não se esfregando. Então ali, utilizaram a prostituição como. Quer dizer, então é realmente muita hipocrisia você querer falar, não, então esse aqui não é, esse aqui pode, esse aqui não pode. Quem é você para fazer qualquer tipo de julgamento moral com relação às coisas que as pessoas fazem? O problema é quando isso atinge a gente de uma forma muito grande. Minha filha foi estuprada por um cara com 14 anos de gravidez. Quer dizer, tragédia maior não pode acontecer, né? Aí você fala, e aí como é que eu trabalho isso? É um negócio que é muito mais complicado do que você falar, não, então o que a gente vai fazer com o homossexual? Né? Que é uma questão muito mais teórica, né? Você trabalhar isso no seu dia a dia, ou seja, você trazer essa fé Tá legal. para a sua própria ética, ou até para a ciência. Vejamos. É uma coisa que... Eu trabalho com gente agnóstica e ateu o tempo inteiro, ou então com judeus, né? São dois grandes... Gnósticos e judaizantes. Oi, calma aí, meu burro, né? Que a pessoa da ciência, né? Os acadêmicos,
achar um meio termo, ou ainda não consigo achar um caminho, mas não, aqui eu estou confortável, eu me sinto confortável, porque a discussão na ciência é uma coisa tão científica e acadêmica que não existe. Deus e graça absolutamente não fazem parte disso. Ou então, Deus e graça também não fazem parte na moral e nos 10 mandamentos. Então, porque aquilo acabou o fim, não tem papo. E a gente fica onde? No hiato? Eu acho que, nessa tua pergunta, nós estamos exatamente onde Paulo estava. Nós rodamos 2000 anos e a posição de Paulo é exatamente a nossa posição. Ele tinha um lado dos gregos, que tudo era physis, e de um lado dos judeus, que tudo era um Deus massacrante. Então ele estava indo por uma via que levou à morte. E aqui ele fala, né? Por que vocês sofreram tanto e agora estão abandonando? O cristianismo, eu vou passar a palavra, mas o cristianismo, quando Jesus em Atos 2 fala o seguinte, e sereis, a tradução diz, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, a palavra testemunha no grego, que é utilizado, traduzido como testemunho do português, é a palavra mártires, que é a palavra martírio. Sereis meus mártires no mundo. Nesse sentido de martirização e não como sentido dos primeiros séculos de ser jogado aos leões, mas ao mesmo tempo é ser jogado aos leões o tempo todo. Exatamente, isso que eu tô... A fé é martirizante porque ela te rompe com esses paradigmas mais sólidos e te joga numa coisa absolutamente solta que chama fé. E a fé é fé, fé. Em quem você tem fé? Tem fé em quem Prova tem fé. do que você não vê. Mas fala, pegando a palavra mártir, voltando um pouco ao que você estava falando, por que os delitos, vamos chamar assim, sexuais, são massacrados dentro da igreja? Justamente porque, a minha opinião, existe várias mulheres, né, principalmente em caso de adultério masculino, que é mais próprio do homem. Masculino é totalmente próprio do homem. Primeiro ela me disse que eu nasci como mulher. Agora, no momento que eu decaí para a forma... Adultério masculino é totalmente próprio do homem. Primeiro eu nasci como mulher, aí eu decaí em forma de homem. Como homem eu sou adulto. Você percebe que Mas não, mas eu não falo Você é Raué. Mas o que eu vejo? Eu vejo um movimento do seguinte, porque a gente já viveu várias experiências dentro de igreja onde aconteceu esse fato por um mero acaso com homens, né? O que acontece? Há uma pressão social das mulheres dessa igreja em que esse homem seja punido de tal forma Para que os para que elas não iniba aconteçam com os elas. demais. E ele vire Exemplo, um né? exemplo Mártir. do que vai acontecer com você se você pular a cerca. Mas também volta aí de novo, eu tenho uma questão com o adultério também, porque eu acho que o adultério não é uma coisa que é feita por um só, né? Eu acho. Quer dizer, eu acho que se o adultério, se houve adultério, ou seja, se alguém traiu Sim. alguém, é porque existiu um problema entre as Anterior, duas. né? Então, do mesmo jeito que existe um casamento com duas pessoas, existe um adultério também com duas pessoas. Eu não acho, mas ele, não sei o que, ou ela fez não sei o que. Eu acho que existe uma questão aí muito maior do que... O ambiente, Só né? que o que acontece? É muito mais fácil você falar, mas foi ele que fez e você põe. Aí você exime, né? Você se exime da culpa, não tem nada a ver com isso. Ele que fez, ou ela que não sei o que lá. Né? Não, e aí nós temos o seguinte, eu volto a dizer, é uma sociedade falocêntrica, ou seja, vamos sentar no meio. O homem é adúltero, a mulher é a vítima do chá de exatamente. né? Então Não, mas às vezes ela castramos podia o- ser mesmo. Por que se ela não sabe nem que o cara é casado? Mas aí é uma discussão. Ela pode ser uma... A mulher é vítima, ela A é vítima é seduzida. adúltera, mas a Mas deixa esposa eu pode você não ser. responder a minha pergunta. Não, claro. Todas as coisas, eu usei você pode é mais fácil, mas tem várias coisas que ele fala e tudo que ele fala que parece lei é uma lei daquele momento. Tem a questão do véu, que as mulheres têm que ficar com véu na Então, igreja. quando nós lemos Mas Coríntios, tem uma questão que Paulo fala que as mulheres têm que ficar em silêncio dentro da igreja. quando nós lemos Mas Coríntios, então nós é tratamos não tem que- todo essa problema. Qual foi a nossa conduta em Coríntios? Coríntios não é uma carga tão fácil assim, porque ele fala uma série de coisas sobre lei, né? Sobre lei não, comportamento interno.
por favor, revejam o que a gente estava falando ali. Quanto ao silêncio das mulheres, ele evoca uma lei, e aqui ele está brincando. Aí eu falei, Paulo foi cínico, aí quiseram me matar, tal. Ele joga com as palavras, ele faz brincadeiras. Ao mesmo tempo, alguns teólogos dizem o seguinte: existem, como chama? Costumes e existem leis eternas. Então os costumes é, por exemplo, colocar o véu. Isso tem a ver com costume regional. Mas o adultério não, o adultério é uma lei, é uma coisa imutável. Mas não está escrito em lugar nenhum. Isso foi uma convenção que alguns caras fizeram para poder dizer para a mulherada: você pode usar calça jeans e não precisa usar véu, mas adulterar não. Só que para Paulo não fazia a mínima diferença se a mulher estava adulterando e se estava com calça jeans. Para ele é a mesma coisa. Portanto, existe um teor. O que está em jogo. Tentando falar sério. Não dá. É porque a gente é decaído, então a gente é ser triste. Tem criatividade. Estamos no século XXI. Eu não digo isso, não é possível. O que a gente tem que buscar é o fundamento. A prostituição, por exemplo, nós lemos lá no capítulo 5, eu fui com muita calma, peguem de novo, 4 ou 5, Paulo está falando o seguinte: há entre vós notícias de imundície tal, que um homem está dormindo com a mulher do seu pai. Isso é prostituição. Ele usa uma palavra lá, prostituição. Eu fui na raiz grega da palavra, chegamos lá no fundo da raiz grega e a gente percebeu que aquela palavra, no fundo da raiz, está dizendo o seguinte: comprar por preço um serviço alheio, serviço sexual alheio. Aí eu falei, o que Paulo está discutindo aqui não é o adultério, ele está discutindo a coisificação da pessoa. A pessoa se tornar coisa, portanto ela é comprada como um objeto de supermercado e você vai e compra. A questão principal não é o pular a cerca, a questão principal é você, numa relação com qualquer pessoa, você quebrar essa estrutura isonômica de igualdade e coisificar, diminuir o teu próximo e se impor sobre ele e como ele se fosse uma coisa de uso pessoal. É esse o conceito. Por isso que eu estou falando, as nossas discussões têm que estar baseadas em quê? Na cruz. Porque a cruz ela é graciosa para todos. Portanto, eu quando estou entendendo a graça, eu não estou entendendo você menor ou melhor do que eu. Você é igual. Agora nós temos que nos estabelecer relações de amor, vínculos de amor, como ele diz em Colossenses, seja entre vós o vínculo do amor, o vínculo do amor que não somente nos faz igual, mas como faz com que eu possa mudar de posição com você na vida e eu falar, bom, se eu tomar essa posição e eu for o Hamilton, como eu recebo a posição que eu estou planejando? É essa discussão que é maior e menor a discussão de quantas mulheres eu tenho que ter, ou se o homossexualismo, ou se o véu na cabeça, se guardar o sábado. Essas coisas têm que ser discutidas, mas discutidas à luz do relacionamento com o próximo, baseado num princípio: a graça amorosa de Deus derramada sobre todos nós nos fez igualmente diante de Jesus Cristo. Essa é a fé que nos une. Se nós partimos desse princípio, a discussão sobre... Então, aí não tem a questão mais do costume ou do eterno. Tudo é posto à discussão. Porque no Brasil você pode vir de calça short para uma reunião para abrir a Bíblia. Mas se você for no meio da Assembleia de Deus, e você está assim, você não é chamado de irmão. Eles vão te pregar a evangelização até você se converter e vestir o terno e gravata. E se você for numa reunião dessa assim, você peca. E isso é o conceito. Você está pecando contra o próximo, não contra Deus. Então, por exemplo, Romanos 13 e 14. Então, para eles, aquilo é um consenso de assembleia. E não está certo? Tá bom. E Paulo diz, você pode comer carne, mas o outro só come verdura. Na presença do outro, não coma carne, coma verdura. Quer dizer, então aí tá. Então, por exemplo, ainda bem que você me lembrou, quase eu fui na reunião da Maria Antônia.
da Assembleia de Deus de bermuda, eu tô Me super mal. escandalizando. Eu tô agindo incorretamente. Afrontosamente. Mas Deus, Apesar de que pra mim aquilo no Mas meu essa coração. questão que você está falando de que isso também eu sempre ouvi, desde que eu era pequenininha. Ah, mas se fulano não come carne, tá na frente do fulano, você não come carne. Eu acho engraçado. Por que na frente do fulano eu não como carne, mas o fulano não, absolutamente não muda um pingo da sua visão não, o respeito é uma coisa única, né? Quer dizer, então. Ah, eu mas não aí queria eu acho que aparecer é o assim que na. você tem. Você não dá pra você entrar na cabeça do outro. Você tem que fazer o que você. Mas se você for pensar bem, são sempre as mesmas pessoas. Assim, mas se você for na Igreja Assembleia de Deus, você não deve ir assim, porque senão você vai ser massacrado pelo pessoal da Assembleia de Deus, entendeu? Ou se você for numa casa de judeu, não coma presunto, porque senão vai ficar um Ele é escândalo, uma não sei o quê. Agora, exatamente. Mas assim, entre eles, né, não existe um crescimento, não existe quebra de paradigma nenhum. Porque é muito mais confortável para eles falar, olha, você está de bermuda, está pecando e vai para o inferno, está me escandalizando, ou o judeu a mesma coisa com relação ao presunto, do que falar, não, mas por que é que a moira vem aqui e come presunto? Né, qual que é a questão do Hamilton ir de bermuda, né, não sei o quê, ou o tamanho da bermuda, né, o tamanho do vestido. Quer dizer, não, sempre tem aqueles que absolutamente não mudam de opinião, não, eu sou da lei, não vou mudar, entendeu? E você que se enquadre dentro daquilo que acredita. Na minha casa você não come presunto. Essa é a minha questão. É questão com as verdades absolutas, que é um negócio que me afronta, me incomoda demais. Então, da minha verdade absoluta é que você não vai comer presunto, então você não vai comer presunto na minha casa. Ponto final. Aí você fala, não, mas é porque eu... Não, mas é porque... Esse né, abre o o amor, sol. né? O amor, não sei o quê. Nesse galo. ele está quebrando os galas dele. Ele está quebrando justamente isso. Mas é o que ela fala o Mas seguinte, o problema é que e o você cara não que não consegue é... ver isso. É. Você não consegue ver. É isso que eu estou falando, que isso é muito... É unilateral. Exatamente, você não consegue viver isso de verdade. É que pelo menos eu não consegui ainda. Sim, você vira um camaleão, eu entendi. Quer dizer, para cada grupo você veste Exatamente. uma roupa, Mas você você é o quê, incorpora, então? e no fim você é o Zelig. Você já viu aquele filme do Zelig? Não, mas eu acho que a gente acaba virando uma tribo mesmo. Eu, por exemplo, sou da Assembleia de Deus. Não Sim. tem nada a ver com Não, isso. Você fica na sua. Você não se falar. Eu acredito que vocês estão bem aí na sua, mas também não vou lá, não quero eu ir ser legal. Eu acho que acaba fechando uma tribo, não é? Eu acho que assim, a proposta é eu amar o cara o suficiente para não arranjar encrenca pro lado dele Eu acho que e esperar ele evoluir, hora para ele melhorar um E pouco. o tio do Marquito que falou assim, eu não como carne. Já tava no como carne. Não, Homem esse é o também. tio. Você percebeu que é homem também. É, É homem. Não, eu Sérgio, não como vai lá carne. que tá chegando. Sérgio. Aí, não como carne. Eu perguntei de ontem aqui, mas por que o senhor não come carne? Não, é porque eu não consigo imaginar que eu estou comendo um ser vivo. Aí eu falei, mas o vegetal é um ser vivo também. Lá vai Esther em Aí polêmica. eu vi que o clima fechou por um Não tem a minha opinião, eu só fiz um comentário. Eu vi que ela voou uma linguiça de um lado, um negócio do outro. O Marcos tirou a Havaiana e foi matar uma mosca batendo na sala. Com aquele chute, famoso chute. Não, legal. Eu acho que são essas questões que tem que levantar na igreja. Até que ponto tem a questão da esleia, até que ponto o amor ele é condescendente ou não. Eu acho que ali tem uma estratégia de Paulo, porque estamos falando de um grupo que é minoritário em todos os sentidos, estatístico e de poder, ele é minoritário. E Paulo tem uma estratégia de não ser aniquilado. Né? Não vamos esquecer isso. O Império Romano não tinha nenhuma simpatia pelos cristãos, os gregos não gostavam dos cristãos, e os judeus não gostavam dos cristãos. E eles eram uma merreca de nada numa sociedade. Hoje você diz que é cristão, você tem um canal de televisão, de rádio, de não sei o quê, vai lá, tá na mídia, fala, faz besteira, leva dinheiro para fora. Você faz o que você quiser porque você é cristão e tal. Naquela época não, os caras estavam sendo massacrados. Então ele tinha o seguinte, vamos facilitar a nossa vida? Não entre em encrenca, você é livre para não comer, para ir, para voltar. Marcos, na semana passada, Foi
conclusão que eu cheguei é a seguinte: uma coisa é você por Deus. Então Deus não está preocupado se você é homossexual, se você matou, se você está de calça jeans, ou outra coisa é a sua relação com esse que pega, né? Quer dizer, para Deus não quer saber. E agora, diferente é a minha relação com quem está em volta. Aí é que a coisa pega, né? Então, uma coisa... Das pessoas, né? Lida com as pessoas, a coisa começa a fechar. Então, eu diria tem duas saídas para isso. Pode ter mais, mas eu imagino duas básicas. Uma, elimina todos os diferentes, mata. Só ficam os iguais a você não vai ter esse problema nunca mais na vida. Como assim? Peraí. Isso não existe. Cada um que pensa diferente de você dá um tiro nele, vai tirando, até que sobre as pessoas exatamente iguais a você. É um monolinguismo. Né? Você elimina as diferenças e tem o que Kant chamava de paz dos cemitérios. É a paz que só existe você e os defuntos. A segunda é você entender, e aí eu entendo aqui a Bíblia a partir desse paradigma, é o seguinte: é um embate constante, dentro e fora da igreja. Você vai lá no livro de Atos, estão reunidos os discípulos. Paulo começa a meter o pau em todo mundo, aquela briga, discussão, e quebra o pau e arrebenta. Todo mundo fica escandalizado. Olha que coisa. É isso que é a Assembleia. É